Na aula de hoje, a gente vai começar a abordar o assunto dualidade. Primeiro, eu vou mostrar para vocês, que é o nosso objetivo aqui, mostrar para vocês como que a gente extrai as chamadas variáveis duais, também conhecidas como multiplicadores de Lagrange, a partir do tableau simplex. Então, eu vou resgatar aqui, né, um tableau daquele problema que a gente vem abordando ao longo do curso, né, que é o problema da fazenda. Vamos montar esse problema e colocar o tableau dele. Vai servir até como uma pequena revisão. E a partir daí eu vou mostrar como identificar nesse tableau as variáveis duais. Aí depois a gente vai para o Python e lá a gente vai mostrar, através do CVC-PT, como que a gente extrai essas variáveis e vamos começar a entender os significados dessas variáveis num problema de otimização. Então, feito isso, a gente vai partir para uma próxima aula em que a gente vai formalizar, né, a chamada teoria da dualidade, tá certo? Mas esse primeiro momento vai servir para trazer assim, um sentimento a respeito do que são as variáveis duais e qual a importância delas, tá certo? Então, como que era o problema da fazenda, né? Aí a gente já fez isso em outras aulas, né? O que a gente tinha que fazer, né? O modelo, né, era minimizar uma função objetivo, melhor, né, era maximizar o lucro, né? Então, maximizar uma função objetivo, né, que corresponde a 600, vamos chamar aqui de x1 mais 800 x2. Então, x1 é um tipo de cereal, x2 outro tipo de cereal. E a gente tinha algumas restrições, né? Na realidade, o x1 e o x2 é a área destinada, né, ao plantio de cada um deles. E a gente tinha algumas restrições, né? Aí aparece aqui sujeito A, 1 vezes x1 mais 1 vezes x2, isso aqui tem que ser menor ou igual a 100. Por que dessa restrição aqui, né? Ela era a área destinada ao plantio, a área da minha fazenda. Então, quero saber quanto que eu vou plantar do cereal 1, quanto que eu vou colocar plantado do cereal 2. A outra restrição era relacionada à mão de obra disponível. Então, a gente tinha lá, né, que 3x1 mais 2x2 tem que ser menor ou igual a 240. E a gente tinha mais duas restrições que eram relativas ao mercado, a demanda que o mercado estava máxima, né, que o mercado conseguia absorver. Então a gente tinha lá que o x1 tem que ser menor ou igual a 60. Então o que isso aqui significa? Não adianta eu plantar mais do que 60 ares, né, de x1, porque o mercado não vai ter condição de absorver a produção. E x2 menor ou igual a 80. E além disso, né, a gente tinha as restrições de não negatividade das variáveis. O x1 e o x2 têm que ser maiores ou iguais a zero. Então, para a gente poder usar o método simplex, o primeiro passo vai ser o quê? Colocar o problema na forma padrão. Forma padrão. O que é isso, né? Todas as restrições têm que ser do tipo igualdade. A função objetivo, né, maximização ou minimização, isso não importa, né? Se aqui for maximização, na forma padrão também vai ser maximização. Se fosse minimização, lá também vai ser minimização. Mas as restrições, obrigatoriamente, têm que ser do tipo maior ou igual. Então, o que a gente vai... do tipo igualdade, né? Então, eu vou ter 1 vezes x1 mais 1 vezes x2. Isso aqui tem que ser igual a 100. Se eu deixar simplesmente assim, eu estou alterando o problema original. Então, se eu sei que x1 mais x2, essa soma, né, é menor ou igual a 100, para não mudar a restrição, o que eu faço? Eu somo uma variável de folga, sabendo-se que S1 tem que ser maior ou igual a zero. Então, quando eu faço isso, o problema original está mantido. E eu vou repetir esse processo para todas as restrições do problema. Então, eu vou ter 3x1
mais 2x2, vou ter que colocar igual a 240, então aqui eu vou somar uma segunda variável de folga. Beleza? E assim por diante, né? 1 vezes x1, mais agora uma terceira variável de folga, vai ser igual a 60. 1 vezes x2, mais agora uma quarta variável de folga, vai ter que ser igual a 80. Quando eu relaciono as minhas variáveis positivas definidas, né? Agora tem que aparecer também o S1, S2, S3, S4. Então, na hora que eu transformei o problema na forma padrão, eu inseri 4 variáveis de decisão adicionais. Então, agora eu tenho x1, x2, x3 e x4. O melhor, né? x1, x2, S1, S2, S3 e S4, todas elas maiores ou iguais a zero. Beleza? Então, a gente fez em outros momentos, né? Eu resolvi esse problema lá no Python, utilizando essa formulação, e resolvi utilizando essa formulação, e a gente encontrou a mesma resposta. Tá certo? Vou reescrever a função objetivo aqui com uma pequena modificação, né? Eu quero maximizar a variável lucro, que eu vou chamar de L, igual a 600x1 mais 800x2. Só que agora eu vou fazer uma pequena reformulação que eu vou passar, né? Então aqui vai ficar menos 600x1 menos 800x2 igual a zero. Tá certo? Eu apenas peguei o que estava no lado direito da equação e passei para o lado esquerdo. Então agora o problema está na forma padrão. Então o que eu tenho aqui? Somente de restrições de igualdade. Todo o lado direito, que a gente chama de B, ou RHS, de right hand side, todos esses caras aqui são positivos, e todas as minhas variáveis de decisão são do tipo maior ou igual a zero. Tá certo? Então aqui a gente está na formulação padrão. Muito bem. A partir daqui, e por isso que a gente colocou o problema na forma padrão, eu consigo separar essas minhas variáveis de decisão em variáveis básicas e variáveis não básicas. Qual que é o macete, né? As variáveis não básicas, vou colocar aqui as iniciais V, N, B, vão ser as variáveis originais do problema. E eu vou atribuir zero para elas. x1 e x2 são iguais a zero. Com isso, eu vou conseguir calcular o valor das outras variáveis. Se x1 e x2 valem zero, olha lá, o S1 vale 100. Se o x1 e x2 valem zero, o S2, 240. Se o x1 vale zero, o S3 é 60. E se o x2 vale zero, o S4 é 80. Então, rapidamente, né, a gente consegue calcular. Eu vou usar novamente as siglas aqui, VB. Eu vou conseguir calcular o valor de S1, S2, S3 e S4, que vão ser, respectivamente, né, 100, 240, 60 e 80. Esta é apenas uma estratégia para a gente encontrar uma solução factível inicial. Essa não é a solução que otimiza o problema. É uma solução que atende a todas as minhas restrições que fazem parte, né, do conjunto de restrições. Então, olha bem, o S1, S2, S3, S4 são maiores do que zero. O X1 e X2 também, né, são iguais a zero, então também corresponde, né, a restrição aqui maior ou igual a zero. Então, a gente encontrou uma solução básica, inicial, factível. Esse foi o objetivo da gente colocar o problema na forma padrão. Uma coisa que a gente observa, né? Se o x1 e o x2 são iguais a zero, qual que é meu lucro ali? Né? Substitui x1 e x2 igual a zero aqui na minha função objetivo. Meu lucro vai ser zero. Então, claramente, né, a gente percebe que a gente não está no ponto ótimo. Mas eu tenho uma solução factível. Tá certo? Muito bem. Então, na hora que a gente verifica isso, a gente consegue escrever o primeiro tablô. Não é isso? Lembrando, né, quando que ia acontecer algum problema? Quando eu tivesse aqui, por exemplo, uma restrição do tipo maior ou igual, ou uma restrição do tipo igualdade.
que aí a gente ia ter problema, né, ao encontrar essa solução básica inicial factível. Aí sim, a gente ia ter que utilizar o que a gente viu em aulas anteriores, né, o método Big N ou o método das duas fases, tá certo? Então, como que a gente escreve o tablô, né? Você vai ter que colocar uma coluna aqui com as variáveis básicas. Você vai ter que manter um controle dessas variáveis básicas. Então, quem são as variáveis básicas aqui, né? S1, S2, S3 e S4. E a gente vai colocar uma última linha aqui no nosso tablô que corresponde a FOB. Então, vou colocar aqui FOB. Beleza? E agora a gente vai relacionar todas as variáveis do problema, começando pela variável correspondente à função objetivo. Então, essa variável vai ser o nosso L, né? Que corresponde ao nosso lucro. Observe que o L não aparece em nenhuma das restrições, a não ser na função objetivo. O que a gente faz aqui, né? O L vai aparecer aqui com 0, ó. 0, 0, 0, 0. Na FOB aparece o L. Ele está com 1. Então, esses números que a gente colocou aqui são os coeficientes que a gente multiplica o L nas restrições e na função objetivo. Tá certo? Muito bem, né? Agora a gente vai entrar com todas as nossas variáveis de decisão. Então, eu vou colocar quem aqui? X1, X2, o S1, o S2, o S3, o S4, e aqui eu vou colocar o meu RHS, ou o Right Hand Side, ou simplesmente B. Vamos lá, né? Então, basta fazer um copy and paste, né, do que a gente tem lá na formulação padrão. Beleza. Então, vou ter aqui, olhando lá para o meu conjunto de restrições, né? Olha o que acontece com o X1. Ele aparece aqui com 1, 3, 1. Nessa restrição aqui não tem X1, então 0, né? Então vai entrar aqui 1, 3, 1, 0. E lá na FOB, ele está aparecendo com menos 600. O que vai acontecer com o X2? Ele aparece aqui 1, 2, não aparece aqui, e com 1 na última restrição. Então, 1, 2 não aparece na segunda restrição e aparece com 1 na terceira restrição. O S1, S2, S3 e S4, o S1 aparece na primeira restrição, o S2 na segunda, o S3 na terceira e o S4 na quarta. Esqueci de colocar aqui que o X2, né, ele aparece com menos 800 lá na FOB. Então aqui, ó, 0, né, em todos os outros. O S1 não aparece na FOB. Então aqui 0 também, né? O S2 não aparece na FOB. 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0, 0, 0. E agora é simplesmente copiar o RHS. O que a gente tem? 100, 240, 60, 80 e 0. Normalmente a gente separa a linha da FOB aqui no tablô. Então, qual que é a grande vantagem do tablô, né? A gente consegue ler rapidamente o valor das variáveis básicas, sendo que todas as variáveis que não aparecem aqui nessas linhas, né, são as variáveis não básicas e os valores delas são, respectivamente, né, 0, todos eles. Então, olha aqui, ó, o S1, S2, S3, S4 são iguais a 100, 240, 60 e 80. X1 e X2 não aparecem nessa lista de variáveis básicas. Eles são iguais a 0. E quanto que vale o seu lucro? Qual o valor da FOB? Aí você lê aqui, 0. Então, para essa solução caracterizada por esse tablô, a gente tem esses valores dessas variáveis. Só que essa não é a solução ótima, tá certo? O objetivo da aula de hoje é mostrar o seguinte, que ao observar o tablô, a gente consegue extrair o valor das variáveis duais. Então, isso que eu vou mostrar para vocês. Tem um site muito interessante, tá? Que eu vou colocar acho que é Limprog.
Esse site é legal porque, né? Ele é um site interativo em que você coloca o problema inicial e ele automaticamente te dá todos os tablôs até o tablô final. Tá certo? Então, é um site legal para vocês verificarem se, ao estudar, né, ou fazer exercício, né, você realmente está fazendo, né, o processo correto. Então, como a gente já viu, né, esse tablô aqui em outras aulas, eu vou escrever diretamente o tablô final. Tá certo? Beleza. Então, aqui vai entrar, né? Vou só copiar esse cara aqui, VB. Aí aqui no tablô final a gente vai ter o valor das variáveis. Quem são as variáveis básicas, né? L, X1, X2, S1, S2, S3, S4 e RHS. Muito bem. Então aqui eu tenho S1, S2, S3, S4. Aqui é fora. Opa! Isso aqui eu não posso escrever não, né? Porque no tablô final eu não sei ainda quais são as variáveis básicas. Concordam? Né? Vamos ver aqui o que vai ser variável básica. Muito bem. Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou acessar esse site. Se alguém quiser fazer isso aí online aí, né? Pode fazer. Tá lá. Então, foram necessárias 3 iterações. Eu já vou colocar aqui os valores dos caras. Então, quem são as variáveis básicas? Vai ser x1, vai ser S2, S3 e x2. Então, após fazer todas as iterações, né, a gente sai do tablô 1 para o tablô 2 e chega no 3, a gente vai ter essa configuração de variáveis básicas. E o que a gente vai ter, né, no nosso tablô? Na linha do L, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 na linha da FOB. O X1 vai ser 1, 0, 0, 0, 0. E no RHS eu vou ter 20, 20, 40 e 80. E aqui, na FOB, eu vou ter 76 mil. Então, esse é o tablô convergido. Beleza? A gente fez isso já em aulas anteriores, né? Não preciso fazer aqui o passo a passo. O que a gente observa aqui, né? O valor de x1, 20. O valor de x2, 80. Essas são as variáveis do problema original. Então, essa corresponde à decisão ótima. Ou seja, eu vou plantar 20 ares do cereal 1 e 80 ares para o cereal 2. Se a gente observar a primeira restrição, 20 mais 80 dá 100. Justamente o que a gente tinha lá, né? Quem que é S2 e S3? São as variáveis de folga dessa restrição aqui e dessa restrição aqui. Beleza? Quanto que vale o S2? É só você ler aqui, ó. O S2 vale 20. Vamos fazer uma continha aqui? Lá no problema original, qual foi a decisão ótima para o X1? 20. 3 vezes 20, 60. Qual foi a decisão ótima para o X2? 80. 2 vezes 80, 160. Então, 160 mais 60, 220. O que está faltando para cá? 20. Que é justamente o valor dessa variável de folga. Então, a variável de folga está me dizendo
que essa primeira restrição ela não representa um aspecto restritivo de verdade, né? Existe uma folga aqui entre o valor, né, e o limite aqui que está no lado direito. O mesmo vai acontecer com a outra, né? Quanto que vale o S3? Vamos ver aqui? O S3, ele vale 40. Quanto que foi o X1? 20. Então, 20 para 60 dá 40. Então, significa que essa restrição e essa restrição tem folga. A gente fala que essa restrição aqui, primeira, ela é ativa. Essa restrição aqui, ela é ativa. E essas duas restrições aqui não são ativas. Porque a gente tem folga. Nessa restrição aqui não teve folga, né? Por quê? 20 mais 80 deu 100. O X2 não foi 80? Também aqui não tem folga. Isso é uma coisa importante, tá certo? Se a gente pegar e resolver o problema novamente, retirando as restrições não ativas, a gente vai encontrar exatamente a mesma solução. Tá certo? Só que, associado a cada uma dessas restrições, a gente tem as chamadas variáveis duais, que são os também conhecidas como multiplicadores de Lagrange. Beleza? Aonde que a gente lê essas variáveis duais? Nas colunas do S1, S2 e S3. Então, onde que a gente está enxergando isso aqui? 600, 0, 0 e 800. Tá certo? Então, o π1 ele vai ser igual a 600, o π2 vai ser igual a 0 e o último lá, 200, né? Eu li errado. E o π4 vai ser igual a 200. Olha que interessante. Quando eu tenho restrição ativa, isso acontece aqui e acontece aqui. Os multiplicadores de Lagrange são diferentes de zero. As variáveis duais são diferentes de zero. Aonde eu tenho restrições não ativas, as variáveis duais são iguais a zero. Então, uma forma de rapidamente a gente identificar restrições ativas e não ativas no tablô é lendo as variáveis duais aos multiplicadores de Lagrange. Tá certo? A leitura desses caras é direta quando você tem restrições do tipo menor ou igual. Quando todas as restrições são do tipo menor ou igual. Quando as restrições não são do tipo menor ou igual, por exemplo, né? Digamos que você tem uma restrição do tipo igualdade. Não vai ter variável de folga nela, né? Já está na forma padrão, mas existe um multiplicador de Lagrange. No caso de uma restrição de igualdade, sempre ela vai ser ativa, né? Porque sempre a solução do problema vai estar sobre ela. Então eu vou ter um multiplicador de Lagrange associado a ela. Então existe uma formulação que eu não vou demonstrar aqui, mas eu vou colocar para vocês, que a gente consegue capturar o valor das variáveis duais simplesmente a partir do conhecimento das variáveis básicas do problema. Então, como é que é essa... Eu vou apagar essa parte do quadro aqui. Então, a gente vai calcular um vetor aqui chamado π. E ele vai ser igual... Eu vou chamar isso aqui de CB. Por quê? Lembra que a gente chamava os coeficientes da função objetivo de C, quando a gente fazia a representação matricial? Por que eu chamei aqui de CB? Porque só vão entrar aqui os coeficientes relativos às variáveis básicas. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui? X1, S2 e S3. Então, o que vai acontecer aqui, né? Qual o coeficiente de X1 na minha FOB aqui? 600. Qual o coeficiente de S2 na FOB e S3 na FOB? Eles não aparecem. A variável de folga não aparece na FOB.
Então vai colocar aqui 0 e 0. E qual é o coeficiente x2 na FOB? 800. Beleza? E eu vou multiplicar aqui pela minha matriz A aqui, B também. Então, eu vou pegar essa minha matriz aqui e só vou colocar as colunas relativas às variáveis básicas. Um detalhezinho aqui. Essa matriz aqui ela tem que ser invertida. E a gente vai colocar isso na ordem que apareceu aqui, né? Então aqui não é x1, aqui não é... Vou colocar embaixo, fica melhor, para não confundir ali em cima. x1, aqui não é S1, aqui não é S2, opa, S2, S3 e aqui é X2. Igual tá aqui, né? Ó, X1, S2, S3, X2. X1, S2, S3, X2. Então, eu vou colocar essa minha matriz aqui. Vamos lá. Quais são os coeficientes de x1? Lá na minha formulação aqui. x1, 1, 3, 1. Não aparece x1 nessa última restrição. Então vai ser 1, 3, 1, 0. Beleza? Então tá lá. 1, 3, 1, 0. Beleza? S2. Como é que o S2 aparece aqui? O S2 só aparece nessa restrição. Então vai entrar o que aqui? 0, 1, 0, 0. S3 agora. Onde que aparece o S3? Só aqui. Só na terceira, né? Então aqui vai entrar 0, 0, 1, 0. E o X2? Aonde que aparece? 1, 2, não aparece nessa. E aparece aqui com 1. Então, 1, 2, não aparece nessa. E aqui aparece com 1. Tá certo? Então eu peguei... Então essa aqui é a coluna, né? Do X1, a coluna do S2, a coluna do S3 e a coluna do X2. Vocês vão ver que quando eu fizer essa multiplicação, o que eu vou encontrar? 600, 0, 0, 200. Então a gente vai agora lá para o Google Colab e a gente vai fazer isso. Beleza? Todo mundo junto? Por que é importante apresentar essa formulação aqui? Que a gente encontra os multiplicadores de Lagrange de forma muito fácil quando a gente tem isso aqui. Né? A gente tem restrições apenas do tipo menor ou igual. É só você ler aqui. Se tivesse restrição de igualdade ou de maior ou igual, a gente não ia conseguir fazer essa leitura direta. Aí você utilizando essa expressão, a gente calcula os multiplicadores de Lagrange. Né? Sempre você vai ter a relação de variáveis básicas. Tendo a relação de variáveis básicas, é só você acessar o seu problema na formulação padrão, capturar a matriz de coeficientes relativos à variável básica e a matriz aqui, fazer um recorte da matriz A aqui, né? Só com as colunas relativas às variáveis básicas. Aí você aplica essa formulinha aqui e tem todos os multiplicadores de Lagrange. Tudo bem? Beleza. Depois tem mais uma dedução importante, né? Qual o significado dos multiplicadores de Lagrange? O que significa esse cara aqui ser igual a 600? Significa o seguinte, se você relaxar essa restrição aqui, o que você está dizendo? Que a área da sua fazenda, x1 mais x2, tem que ser menor ou igual a 100. O que significa você relaxar essa restrição? Aumentar um pouquinho a área da minha fazenda. Vou passar aqui para 101. Imagina se você colocar 101 aqui e resolver o problema de novo. Sabe qual vai ser o valor da FOB? No problema original, o valor da FOB foi igual a 76 mil. Se você colocar agora aquela restrição como 101, sabe qual vai ser o valor da FOB? 76.600.
vai ser 76 mil mais o multiplicador de Lagrange da restrição que você relaxou. O que vai acontecer se ao invés de você mexer na área da fazenda, se você conseguir conquistar o seu mercado consumidor lá e a demanda, ao invés de ser o limite for 80, se o limite passar a ser 81, significa que a sua FOB vai passar a ser 76.200. Então, se você relaxar essa restrição aqui, a sua FOB passa a ser 76.200. O que vai acontecer se você conseguir mais mão de obra? Se você relaxar essa restrição aqui? Nada. O multiplicador de Lagrange é igual a zero. O que vai acontecer se você aumentar a demanda pelo cereal aqui tipo 1? Passar para 61 aqui? Nada. Então, o multiplicador de Lagrange, ele é muito rico, né? Para a gente poder extrair sensibilidade em relação ao problema. Aí o que você... Se esse é um problema real da fazenda, significa que eu posso tentar alugar um terreno do meu vizinho, que se o aluguel, né, for menor do que o lucro que eu tenho, né, menor do que esse multiplicador de Lagrange aqui, significa que vai ser bom para mim. Se eu tiver que investir em propaganda, de repente, para tentar cativar mais consumidores a comprarem, né, um cereal tipo 1, vai ser legal, né? Porque, cereal tipo 1 não adianta nada, né? Para que eu vou investir em propaganda no cereal tipo 1? O multiplicador de Lagrange dele é zero. Só que valeria a pena eu investir em propaganda para tentar aumentar a demanda pelo cereal aqui tipo 2. Então, é muito importante a gente conseguir fazer essa análise aí e verificar os multiplicadores de Lagrange, as variáveis duais e o impacto que isso aí tem no problema real que a gente está resolvendo. Então, o que eu vou querer fazer agora no Python? Eu vou querer pegar essa matriz aqui, né? Inverter. No Python vai ser muito mais fácil eu fazer essa inversão, fazer a multiplicação, só para vocês verificarem aquilo lá. E eu vou mostrar no Python também como que a gente extrai os multiplicadores de Lagrange. Beleza? Então, pessoal, só para vocês verem esse site aqui, tá vendo? Olha lá, limprog.com, e tem vários métodos, tá? Eu usei o método simplex, tá vendo? Vou dar um reload aqui. Olha lá. Aí você coloca aqui o seu objetivo, tá vendo? Então, o que eu fiz? Eu coloquei, você escolhe o número de constraints, né? Número de restrições. Então, no nosso caso tem 4. Aí você escolhe aqui o número de variáveis de decisão. No nosso caso tem 2. É só você preencher aqui corretamente. Aí você pode escolher lá, restrição do tipo igualdade, menor ou igual, maior ou igual. Aí quando você aperta aqui, nesse botãozinho aqui que tem esse igual, ele já calcula todos os tableaus para você do processo simplex. Então, realmente é muito interessante, tá? Esse aí para vocês estudarem e verificar se a coisa está funcionando direitinho, tá bom? Então, eu vou lá pro nosso Google Colab, vou criar aqui um novo Colab. Vamos ver se vai. Vou conectar. Beleza. Inicializando. Então, inicialmente, o que eu vou fazer aqui? Import NumPy as NP. O que eu preciso fazer para fazer aquela multiplicação que a gente mostrou no quadro ali, né? Eu vou mostrar minha matriz aqui C base, eu chamei de CB, que são os coeficientes da função objetivo, só que só das variáveis que estão na base. Tá certo? O que era que a gente ia chamar? Deixa eu fazer uma cola aqui atrás do quadro aqui. Era 600, 00, 800. Tá? 600, 0, 800. Se eu fizer assim, ele vai criar uma lista. Agora, se eu quiser que ele crie um objeto do NumPy, um array, é só fazer assim, np.array, e aí a gente põe aqui entre parênteses. Aí, automaticamente, ele vai criar para mim um vetor. Tá certo? Agora eu vou colocar que ela é minha matriz. Então, da minha matriz das restrições, eu vou colocar só as colunas das variáveis básicas. Eu vou pedir para vocês meditarem lá. Então, aqui eu vou chamar de I aqui, B. Aí vai ser um np.array,
Aí, agora vai ser uma matriz mesmo, né? Então, vou abrir e fechar aqui a minha matriz e vai ter diversas linhas lá dentro. Então, já vou colocar aqui minhas 4 linhas aqui. O que a gente tem lá? Está no quadro aparecendo ali. Em linha, né? 1, 0, 0, 1. Agora, 3, 1, 0, 2. Agora, 1, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1. Beleza. Para ver se a coisa funcionou, eu vou colocar aqui print cb, print aí aqui é b. Beleza? Vamos ver se ele calculou legalzinho as matrizes igual eu queria lá. 600, 00, 800, 1, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 2. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Tenho que inverter, né? Então, vou chamar aqui de A é que B inversa. Aí, para isso, eu vou usar um NP. Aí tem uma classezinha do NumPy que chama linalg, que é de álgebra linear. Vou pegar essa classezinha aqui e apertar e digitar o comandinho lá de dentro, que é o inv. Aí aqui eu vou colocar A é que B. Tá certo? Então, o que vai estar acontecendo aqui, né? Eu vou estar invertendo esse cara aqui. Vou até aumentar um pouquinho a fonte, tá muito pequenininha. Olha lá. Então, primeiro, né? nparray, definir meu vetor, definir a minha matriz, imprimir os dois, apareceu aqui bonitinho. Então, agora que eu estou invertendo, ó, nplinalg.inv. Beleza? Para ver se ele vai inverter legal, o que eu vou fazer? Print, aí aqui, b, inv. Vamos ver se ele vai inverter. Puf, inverteu. Tá certo? Então agora eu vou calcular meus multiplicadores. E ele vai ser simplesmente igual, né? Aí novamente eu vou ter que usar um comandinho do NumPy, que é o mat multiplica matrizes. Eu vou pegar e multiplicar o CB e o AEQ B inv. E aí, em seguida, eu vou print multiplicadores. Olha lá. 600, 0, 0 e 200. Então, qualquer que fosse meu problema com 4 restrições, elas poderiam ser restrições lá do tipo maior ou igual, igualdade, menor ou igual, eu iria facilmente conseguir obter meus multiplicadores de Lagrange. Percebeu? Só que, obviamente, sempre que a gente usa um solver, e aqui a gente está trabalhando com CVXOPT, ele nos dá de presente esse multiplicador de Lagrange, esses multiplicadores de Lagrange. Tá certo? Então vamos lá. Igual a gente fez lá em aulas anteriores, o que eu preciso fazer? Import cvxopt.modeling. Beleza? Então eu estou importando a classe da toolbox cvxopt, que chama-se modeling. Essa classe ela nos permite apresentar um modelo em alto nível. Então eu vou colocar aqui, né? Eu preciso importar. Eu preciso usar o from aqui, né? Porque dessa classe eu quero importar somente os comandos variable e op, de optimization problem. E aí o que a gente fez antes, né? Vou fazer rapidinho aqui. Exatamente, import. Em vez de yes, é import. Então agora eu vou fazer rapidinho, porque em outras aulas já fez isso, né? Então preciso fazer aqui x igual a variable 2, porque eu vou ter duas variáveis de decisão. E vou colocar aqui, né? Por exemplo, variáveis de decisão. Vou definir minha FOB, a gente chamou no quadro negro ali, né? A gente chamou de L, então minha FOB era igual a quê? x1, só que a gente lembra que no Python a indexação começa sempre de 0, né? Então vai ser 600 vezes x0 mais 800 vezes x1. Defino aqui meu pacote de restrições, que vai ser uma lista, né? Vazia. E aí eu vou jogar as restrições lá para dentro. Restrições.append. Aí qual a primeira restrição? x1 mais x2. Aí eu vou ter só que atualizar os índices ali, né? Tem que ser menor ou igual a 100.
Outra restrição. Então vai ser restrições.append, aí vem 3 vezes x0 mais 2 vezes x1 menor ou igual a 240. Depois, restrições.append x0 menor ou igual que 60. Escrevi errado ali, vou corrigir. Restrições.append x1 menor ou igual que 80. Só acertar aqui que eu tinha digitado errado, né? E, finalmente, eu vou colocar as restrições de não negatividade. Restrições.append x0 maior ou igual a 0 e restrições.append x1 maior ou igual a 0. Então, tenho a minha FOB e tenho já todos os meus aspectos restritivos representados. Posso montar o meu problema. Já com o problema da fazenda, eu vou chamar aqui de farm, aí eu vou colocar aqui optimization problem. Então, quando eu coloquei aqui variable, eu estou usando esse comando que eu importei aqui do modeling, tá vendo? Agora, quando eu uso o AP, eu estou usando esse comando aqui do lado também do modeling, né? Que tem que apresentar a FOB e as restrições. Lembrando que o AP, ele só resolve problemas de minimização. Então, eu tenho que colocar aqui menos FOB, vírgula, restrições. Quando eu faço isso, por hora, ele reclamou aqui de FOB, né? Porque na realidade eu chamei essa variável de L. Então tem que entrar aqui L. Quando eu faço isso, ele não resolveu nada. Ele apenas montou o problema. Então, para resolver, eu preciso fazer assim, né? Farm, que é meu problema, ponto solve. Resolva esse problema. Aí eu tenho que especificar qual toolbox que eu quero, né? Qual pacote de otimização, qual solver que eu vou usar, que é o GLPK. E, antes disso, né? Eu tenho que dizer que eu quero representar as matrizes de forma tensa. Quando eu faço isso, aí sim ele vai resolver. Para ver se ele conseguiu, é só colocar print farm.status. Aí vai, se ele escrever optimal, significa que ele conseguiu resolver. Então, se eu quiser ver o valor das variáveis de decisão, o que a gente precisa fazer? For, vou escolher aqui um nome para as variáveis de decisão, vou colocar, sei lá, variáveis, por exemplo, in, quais são as minhas variáveis? X. Então, eu defini, né, aquele vetor x que tem todas as variáveis de decisão. Esse for vai fazer com que eu percorra esse vetor x, na medida que eu vou percorrendo, eu vou armazenando nas variáveis. Tá certo? E é legal usar o enumerate, né? Porque o enumerate, além da variável de decisão, ele retorna qual posição que está. Então, ele vai retornar duas coisas, né? Ele retorna a posição, que eu vou colocar na variável i, e a própria variável de decisão, que vai estar nas variáveis. Aí eu ponho print, aí eu vou usar o fstring do Python, eu ponho a variável de decisão. Aí aqui eu vou colocar i é igual a. Então, sempre o que está entre chaves dentro da string, ele vai substituir pelo valor da variável. Então, aqui eu vou colocar, em vez de eu colocar variáveis aqui, vai ficar bonitinho. Se eu colocar aqui variável, né? Aí eu vou colocar aqui variável ponto value. Vamos ver se funciona? Olha lá. 2.0 vezes 10, 8.0 vezes 10. Então, 20 e 80, igual a gente fez. Tá certo? Observe que ele imprimiu isso aqui entre colchetes. É porque esse cara aqui, variável.value, está retornando uma lista com um elemento só. Então, se eu quiser tirar esses colchetes dali, é só colocar aqui 0. Vocês vão ver que vai sair o colchete, vai morrer o colchete. Olha lá, agora apareceu 20 e 80 bonitinho. Só para ficar compatível com o que a gente escreveu no quadro, aqui seria legal colocar a variável decisão 1 e variável decisão 2. É só vir aqui e colocar mais 1. Olha lá. Então, a variável decisão 1 é 20, a variável decisão 2 é 80. Os multiplicadores de Lagrange, eles estão associados às restrições. Então, olha o que eu vou fazer aqui. For e restrição em restrições. Então, o que ele vai fazer aqui agora? Opa, deixa eu colocar o enumerate. Nem vou colocar o... Tudo bem, vamos colocar o enumerate aqui. Enumerate.
Vou colocar aqui print f. Multiplicador de Lagrange de variável dual, eu vou colocar assim, a variável dual, aí aqui eu vou colocar do mesmo jeito, i é igual a... Como é que a gente captura o multiplicador de Lagrange? O multiplicador de Lagrange não está associado às restrições? É só colocar aqui, restrição ponto multiplier. Eu acho que tem que colocar aqui value também, tenho quase certeza. Se não for, eu vou ter problema. Não é. Não, faltou um izinho aqui. É multiplier. Em inglês, né? Deu pau. Olha lá. Ué, tá certinho. Olha lá. A variável dual 0 é igual a 600, igualzinho a gente calculou. A variável dual 1 é igual a 0, variável 2 é igual a 0, variável 4 é igual a 2 vezes 10 ao quadrado, 200, tá certo? Exatamente igual a gente calculou lá no quadro, né? Só que aqui ele imprimiu mais duas, né? Lembra que eu coloquei as restrições de não negatividade também como... Então ele calculou os multiplicadores de Lagrange também das restrições de não negatividade. Show de bola, né? Então, com o nosso toolbox, a gente consegue extrair os multiplicadores de Lagrange do mesmo jeito. Tá certo? Para não aparecer esses colchetezinhos aqui, então é só colocar aqui, pá, acho que vai dar certo. Olha lá, 600, 0, 0, 200. E, para numerar as restrições corretamente, legal colocar um i mais 1 também aqui. Beleza? Para fechar, vamos imprimir print fstring, o meu lucro será de... O lucro está associado à função objetivo. Lembra que a função objetivo era o L? É só colocar L, tem que colocar entre chaves aqui, né? L.value. Eu acho que é isso. Olha lá. 76 vezes 10 é a quarta. Se eu não quiser esse cara aqui, né? A lista, é só colocar um zerozinho ali, aí ele vai tirar a lista. Aí vai aparecer 76 mil para mim. Lembra que eu falei que se a gente pegar e aumentar a área da fazenda em 1, ele vai aumentar justamente aqui pelo multiplicador de Lagrange? Vamos testar isso? É só vir aqui no meu problema, primeira restrição, passei aqui para 101. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Olha lá, 76.600. O lucro passou de 76 mil para 76.600. Por isso, se aumentar mais um, vai passar para 71, 76, 77 e 200. Né? Então, olha lá. Por isso que eu gosto de otimização, né? Muito legal, né? Então, se eu pegar agora aqui, voltar para o zero, e aí eu passar agora aqui, por exemplo, para 241, relaxei a mão de obra, o que vai acontecer? Nada. Olha lá. Beleza? Agora, se eu conseguir colocar uma propaganda na rádio e as pessoas se interessarem mais pelo cereal 2, né? Então, vou relaxar essa restrição aqui. O que vai acontecer agora? 76.200. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Então, agora, na próxima aula, a gente vai formalizar um pouquinho isso aí, mostrar como é que a gente sai da formulação primal para dual. Aí tem uma tabela, né? Primal, dual. Aí eu vou formalizar algumas coisas aí que são muito interessantes. Bom final de semana para todo mundo.